Compartilhar com você antes da ceia. Obrigado, querido. Antes de celebrarmos a ceia, quero compartilhar uma palavra com você que está lá no livro de João, o Evangelho de João, capítulo 1, a partir do versículo 1. O tema da nossa mensagem é o poder de uma visão correta acerca do Senhor Jesus. Então vamos lá, João, Evangelho de João, capítulo 1, a partir do versículo 1, diz assim a palavra do Senhor: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Amém? Vamos ler todos juntos esse texto? Vamos lá? 1, 2, 3. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Feche os seus olhos, Pai. Nós te louvamos por essa palavra, te louvamos, ó Deus, por essa verdade tão preciosa. Hoje, ó Deus, queremos, ó Deus, discorrer a respeito da pessoa do Senhor Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Queremos, ó Deus, ter mais clareza, queremos ter revelação de quem o Senhor Jesus é, segundo a Tua palavra, segundo, ó Pai, o que o Senhor, ó Deus, preparou para cada um de nós na Sua palavra. Que cada irmão que aqui está tenha, meu Deus, esteja com o seu coração receptivo, que o seu coração seja uma terra boa, uma terra fértil, ó Deus, que ao cair dessa semente, ó Deus, da Tua palavra, possa germinar, ó Deus, possa ali crescer e frutificar a 100 por 1, ó Deus, em nome de Jesus, que essa palavra venha trazer cura, restauração, libertação, salvação, e os meus irmãos saiam daqui hoje, ó Deus, muito melhores do que entraram, saiam daqui alimentados, em nome de Jesus. Essa é a minha, essa é a nossa oração, amém. Se você concorda e crê, diga amém. Aleluia, glória a Deus, amém, irmãos. Como eu estava dizendo no início, a maneira como você lida com a pessoa de Jesus, como você vê a Jesus, vai definir o que você vai receber dele. Como eu disse, muitas pessoas não recebem de Jesus, não recebem de Deus, porque não tratam com o Senhor da maneira como devem tratar. Lidam com as coisas de Deus e lidam com a pessoa de Jesus de maneira natural, como muitas vezes eles escutam por aí e que não tem nada a ver com o que as Escrituras diz, o que a palavra de Deus diz a respeito de Deus, a respeito de Jesus hoje. Se eu parasse, ou qualquer pessoa parasse você e fizesse a pergunta: quem é Jesus para você? Qual seria a sua resposta? O que você responderia? Sabe, todos nós cristãos precisamos ter revelação a respeito de Cristo, a respeito da pessoa do Senhor Jesus. Tudo que nós recebemos dele depende dessa revelação. Para recebermos, melhor dizendo, do Senhor qualquer coisa, uma cura física, uma bênção financeira, sabe, uma restauração no seu casamento, uma bênção na sua vida conjugal, uma bênção para sua família, os seus filhos, tudo depende de como você vê Jesus. Porque tudo que nós recebemos de Deus está ligado à visão, à imagem que nós temos de Cristo. Como nós acabamos de ler, tudo que foi feito, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então você precisa entender que Jesus não é apenas o Filho de Deus, mas ele também é Deus. Não é só o Filho de Deus, ele estava no princípio com Deus, diz o Evangelho, mas diz o verbo era Deus. O Senhor Jesus
é Deus, então nós precisamos ter a revelação correta a respeito do Senhor. Não sei se você se lembra daquele momento em que Jesus, indo ali para os lados de Cesareia, de Filipe, ele perguntou aos discípulos dele, quem diz o povo ser o Filho do Homem? E aí os discípulos responderam, uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou algum dos profetas. Aí Jesus falou, e vós? E vocês? Quem dizeis que eu sou? E aí o único que respondeu, tomado ali pelo Espírito, foi Pedro. Ele disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus, ele elogia Pedro. Bem-aventurado é Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Preste atenção, nós só podemos ter a revelação de Cristo pelo Espírito. Não podemos olhar para Jesus com uma ótica natural, com uma perspectiva meramente natural, como as pessoas aí dizem a respeito do Jesus histórico. Tem um conceito a respeito de Jesus, né, um conceito histórico. Há outros que têm Jesus como um mestre, um grande mestre. Veja, tudo isso é uma maneira natural. Tudo isso impede eu e você de recebermos aquilo que o Senhor tem para nós. Se eu quero ter uma vida espiritual abundante, uma vida próspera, se eu quero viver aquilo que Deus tem para mim, o que Deus tem para mim são coisas maravilhosas, boas, são coisas grandes, relevantes, eu preciso saber quem é Jesus. Mas não segundo o conceito humano, não segundo Hollywood, mas pelo Espírito. Então, em primeiro lugar, quem é Jesus? Eu vou dizer para você, quem Jesus não é, ou apenas, ele não é o filho do carpinteiro. Ele não é apenas, somente o filho do carpinteiro, que é essa maneira natural acerca de Jesus, acerca do Senhor. É uma visão limitada, e assim as pessoas viam, desde os primórdios, lá atrás, já havia esse comportamento, essa mentalidade, essa visão a respeito de Jesus. Lá no Evangelho de Marcos, capítulo 6, diz assim, a partir do verso 1, tendo Jesus partido dali para a sua terra, e os seus discípulos o acompanharam, chegando o sábado, passou a ensinar na sinagoga, e muitos, ouvindo-o, se maravilhavam, dizendo, de onde vem a este estas coisas? Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Preste atenção, para essas pessoas, Jesus era apenas um homem comum, um de seus concidadãos. Eles estavam perguntando, o que são essas coisas poderosas que ele faz? Que sabedoria é essa que foi dada a ele? Eles reconheciam que Jesus fazia milagres, só que eles viam Jesus e eles o conheciam de maneira natural. Esse era o grande problema. Marcos, capítulo 6, verso 3 e 4, olha lá o que o texto diz, não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? Para aqueles que dizem, né, que Jesus não tinha irmãos, que Maria não teve outros filhos, né? Está aqui, se você não sabe, está aqui registrado no Evangelho de Marcos. Os irmãos de Jesus, depois de Jesus nascer, Maria e José tiveram filhos, né? E aqui tem os seus irmãos que são chamados pelo nome e também as suas irmãs, como o Senhor diz, e olha lá, e não vivem aqui entre nós suas irmãs? Não menciona o nome delas, mas ele tinha irmãs, e escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse, não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. Não pôde fazer ali nenhum milagre,
se não curar uns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. Admirou-se da incredulidade deles, contudo, percorria as aldeias circunvizinhas a ensinar. Preste atenção, olha como é sério a maneira como nós vemos a Jesus. Aqui, estavam vendo ele de maneira natural, como o filho do Zezinho carpinteiro, o filho de Maria, irmão de Tiago, João, entre outros irmãos. Não é esse aqui o vizinho nosso, a gente conhece, estamos acostumados com a pessoa dele, com a presença dele aqui no nosso meio. Já ouviu aquela expressão populacho, né? Santo de casa não faz milagre. Pode observar, isso continua. Tudo lá é melhor do que o que está dentro de casa, já viu? A grama do vizinho é mais verde, o carro do vizinho é melhor, a mulher do vizinho é mais bonita. Você vê, o homem está o tempo inteiro honrando, valorizando o que é de fora. E aquilo que é de dentro não valoriza. Assim, nós vamos ver desde sempre, desde o princípio com Jesus. É só o filho do Zezinho carpinteiro. É só uma pessoa comum. Como é que coisas desse tipo podem acontecer e se dar através desse homem? Um olhar meramente natural. Era só o filho de um carpinteiro. Mas o que Jesus dizia? Olha lá, Isaías capítulo 61, verso 1, que diz sobre ele: o Espírito do Senhor está sobre mim. O Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a apregoar o ano aceitável do Senhor. O Senhor é o Messias anunciado pelo profeta Isaías. Lá em Lucas, capítulo 4, verso 18, ele faz essa citação de Isaías 61. E aí o que nós vemos aqui? Pela maneira natural que estão lidando com Jesus, que estão vendo a Jesus, a Bíblia diz que ele não pôde realizar nenhum milagre. Preste atenção, nenhum. Não teve milagre. Se não impor as mãos e curar uns poucos enfermos. Mas não teve milagre. Nenhum milagre. Mas por quê? Jesus não quis fazer milagre? Não, o texto é claro. Não é que ele não quis, ele não pôde. Preste atenção no que eu vou te dizer. Jesus sempre quer fazer milagre. Jesus sempre quer abençoar. Jesus sempre quer, sabe, nos levar por caminhos retos, aplainados. Nos levar para águas tranquilas. O Senhor sempre quer que você esteja em pastos verdejantes. O Senhor tem o melhor para mim e para você. E a vontade dEle é que nós vivamos debaixo da sua bênção. Debaixo dos seus cuidados. Mas na vida de muitos Ele não pode. Por que Ele não pode? Não é porque Ele não tem poder. Ele é Deus, Ele tem todo o poder. Mas a revelação que muitos têm de Jesus impede-os de receber de Cristo, de receber do Senhor, porque é uma revelação pequena, limitada, fraca, completamente aquém do que a Bíblia está dizendo. É só o filho do Zezinho, filho de Maria. O que tem de mais? Sabe uma coisa que o Senhor nos ensina na palavra? É que se você não vê Jesus, que é o Filho de Deus, como o Senhor nos ordena, como o Senhor nos ensina, se eu ficar vendo o Senhor no natural, o Senhor vai me tratar da mesma maneira. Eu só vou ter aquilo que eu dou para o Senhor. Eu só vou ter honra de Deus se eu honrar a Jesus. Eu só serei reconhecido por Deus se eu reconhecer a Jesus. Deus decidiu que Ele vai fazer a mim, a você, o que nós fizermos a Jesus. Então, se você aceita a Jesus, Deus te aceita.
Os irmãos estão entendendo? Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Eu não posso desprezar o filho e querer a bênção do pai. Não posso. Eu preciso honrar o filho para ser honrado pelo pai. Então, se você rejeita Jesus, Deus vai fazer o mesmo com você. Aqueles que rejeitam a Cristo não terão a bênção de Deus, do Pai. Não vão ver nada da parte de Deus. Se eu honro a Jesus, o Pai vai me honrar. Mas se eu desonrar a Jesus, eu também serei desonrado. Então, para aquelas pessoas em Nazaré, Jesus era apenas uma pessoa comum. Era isso. Até entendiam, até reconheciam que havia sabedoria e que coisas maravilhosas aconteciam através da vida dele. Não tinham entendimento de que ele era Deus, o Filho de Deus, aquele que foi enviado, o Messias prometido. Então essa é a primeira coisa. Jesus não é apenas o filho do carpinteiro. Em segundo lugar, o Senhor Jesus não é apenas um mestre. Ah, quantas pessoas na igreja têm Jesus apenas como um grande mestre. Você vai ver na história, muitos ali tinham Jesus como um libertador político. E nós vivemos um tempo que isso ficou ainda mais evidente, mais patente. Na cabeça de muitos crentes, Jesus veio para nos libertar da opressão política. E aí, a esperança do homem é que através da política, o Senhor vai nos abençoar. Então tivemos um tempo de um governo que declarava Deus, pátria e família. E aí muitos cristãos pegaram e espiritualizaram isso, esse jargão. E aí começaram a misturar as coisas, e aí a política entrou na igreja de uma maneira tão forte, porque falaram, é isso, é o libertador, e coincidentemente o nome ainda do presidente é Messias. E aí começaram os equívocos, sim ou não? Estou falando alguma besteira? Eu cheguei a ver em culto, eu vi em culto na internet, sabe? As pessoas com caixão e celebrando a derrota na época do adversário do nosso antigo presidente, do presidente anterior. Espiritualizaram tanto, falar, agora é a nossa salvação, preste atenção. Não é, Jesus não veio para, através da política ou através de um poder bélico, militar, nos salvar. Não foi isso. E os judeus, infelizmente, entenderam isso. E como os judeus entenderam assim, os crentes continuam entendendo errado. Que Jesus, a igreja, ela está aqui para tomar todos os poderes. É a igreja no legislativo, é a igreja no judiciário, é a igreja no executivo, e assim nós vamos governar o mundo. Deus não nos chamou para isso, Jesus não veio para isso. Uma visão equivocada e errada a respeito de quem é Cristo e o que Ele veio fazer. Isso é completamente equivocado. Por que os judeus se frustraram e rejeitaram a Jesus? Você sabe? Por causa dessa visão errada. Quando Ele veio, o que eles pensaram? Nos livra da opressão romana. Agora nós seremos livres dessa opressão. Roma agora vai cair, porque Jesus vai derrubar Roma. Preste atenção. Jesus veio, não levantou um dedo contra Roma. Eles falaram, esse não é o Messias. Esse não é.
quando Judas, ele entrega Jesus, talvez você nunca ouviu isso nessa perspectiva, mas alguns teólogos creem nisso, pregam isso, falam isso. Judas, ele entrega Jesus na perspectiva de que Jesus reagisse à afronta romana e então destruísse Roma e eles assumiam o poder. E aí Judas, como tesoureiro, seria o ministro da fazenda. Falou, eu entrego ele, porque ele sabia, ele conhecia como Jesus fazia, como Deus, Jesus era poderoso, falou, ele vai derrubar os caras, e nós assumimos o poder, e eu estou aqui na tesouraria, e eu vou fazer parte de uma equipe poderosa. Você está conseguindo entender? A mentalidade do judeu. Mas, de repente, os soldados vêm ter com Jesus, lá no monte, e procurando Jesus, naquela escuridão, aquela coisa, depois de Judas ter traído, entregado a Jesus, vendido Jesus pelas moedas de prata, as 30 moedas de prata, o que aconteceu? Judas sabia os lugares que Jesus frequentava. Falou, vai encontrar ele lá em tal lugar. E eles chegam, quem é Jesus? O próprio Senhor Jesus, ele se apresenta, ele chega para os soldados, quem vocês estão procurando? E aí os soldados falam, tal de Jesus. O que ele falou? Eu sou. Sou eu. Ele não resiste. E aí Judas vê o negócio daqui, mas ele não resistiu? Mas como a palavra diz, como ovelha muda, ele foi ao matadouro. Ele não resistiu em nada, porque chegou o momento tão esperado, que era o Senhor se entregar para libertar todo aquele que vir a crer no seu sacrifício, para salvar todo aquele que vir a crer no seu sacrifício. Quantos estão conseguindo me acompanhar? Diga amém. Então, Jesus que virá montado num cavalo branco, aquele Jesus que quando vir estará com ele muitos outros montados em cavalos brancos e aquele grande exército, aquela tropa enorme o seguindo. Isso vai acontecer, mas na segunda volta de Jesus. A primeira ele veio para morrer, para se entregar, para dar a vida, para nos salvar. Terá o momento que Jesus virá como guerreiro, que vai empunhar da espada, e virá como um general de guerra, juntamente com o seu exército. Mas eles não entenderam isso, por falta de revelação, por uma visão equivocada. Então preste atenção, meu irmão, não olhe para Jesus de uma maneira natural, perspectiva natural, olhe para Jesus como a palavra nos ensina. Ele não é apenas um grande mestre, ele não é apenas, como outro grupo tem, como um grande profeta, profeta de Deus, mas não como filho de Deus. Um outro grupo que o tem como um espírito evoluído, ou até mesmo um hippie, que pregava paz e amor. Tudo isso são impressões equivocadas a respeito de Jesus. É alguém diferente, é alguém, sabe? Tudo isso é uma visão incompleta da pessoa de Jesus. Se eu quero receber de Deus, se eu quero receber de Jesus, eu preciso ter a visão correta dele. Quantos ofendem a Deus, a Jesus, dizendo, o homem lá de cima. Você vê gente, se reporta a Deus assim, é o homem lá de cima. Isso é uma ofensa a Deus. Ele não é o homem que fica lá em cima, ele é Deus.
Ele veio a esse mundo, morreu numa cruz, voluntariamente se entregou para nos salvar, para salvar a todo que vir a crer no seu sacrifício. Todos esses que têm Deus dessa maneira não podem receber dele. E não é porque Deus não é bom, porque Deus é bom. O problema é que eles têm uma revelação equivocada, um entendimento, não é nem revelação, eles têm um entendimento errado a respeito da pessoa de Jesus. Qual que é o problema? Eles têm um entendimento meramente mental. 30 centímetros apenas do coração. Precisa descer para o coração, mas está aqui ainda. Estão impedidos de realmente viver o melhor de Deus, porque não passa de um pensamento humano. Infelizmente, assim, muitas pessoas professam Deus, declaram que são de Deus, são extremamente naturais. Olham para Jesus como alguém natural. Jesus, na última ceia, quando ele estava para ser traído, ele alertou ali aos 12 a respeito de que um deles o trairia. Não sei se você lembra disso. Tem até um quadro, né, que mostra a última ceia. E nesse dia, está lá registrado, lá em Mateus capítulo 26, verso 21 a 22, diz assim: enquanto comiam, declarou Jesus: em verdade vos digo, que um dentre vós me trairá. E eles, muitíssimo contristados, começaram um por um a perguntar-lhe: porventura, sou eu, Senhor? Olha que coisa curiosa. Todos, com exceção de Judas, perguntaram: sou eu, Senhor? Por acaso sou eu, Senhor? Mas quando chega a vez de Judas, ele não fala dessa maneira. Judas não tinha revelação correta a respeito de Jesus. Pastor, esse é o motivo que ele traiu? Não, esse não é o único motivo, ok? Mas aqui você vai perceber que Judas não tinha revelação da pessoa de Jesus. Todos os discípulos tinham Jesus como Senhor, mas Judas não tinha. Mateus 26, 25. Então, Judas, que o traía, perguntou: acaso sou eu, mestre? Respondeu-lhe Jesus: tu disseste. Todo mundo está chamando, todos os discípulos estão chamando Jesus de Senhor, mas para Judas ele não é Senhor, para Judas ele é apenas um mestre. Até hoje as pessoas não chamam corretamente. Muitos dizem Jesus. Pastor, está errado. Esse não é o parâmetro bíblico. Até a morte, até a crucificação de Jesus, você vai ver a Bíblia se reportando a ele como Jesus. Mas depois da sua morte, depois da sua ressurreição, você não vai ver mais dessa maneira de Jesus. E a maneira que a palavra de Deus nos deixa e nos ensina é a maneira como nós devemos nos reportar a Ele. Os irmãos, às vezes, tem irmãos que já ficaram até, falam: pastor, mas eu acho isso muito radical, quando eu falo que eu tenho dificuldade com canções que chamam Deus de você. Você vai observar que não tem canções aqui que chama Deus de você. Às vezes tem umas canções e eles mudam. Eles vão lá e trocam você pelo Senhor. Porque é desrespeitoso. Eu sei que tem uma questão cultural, já teve pessoas: pastor, questão cultural, em tal lugar é assim, os filhos chamam os pais de você, e tal. E aí não quer dizer que é desrespeito, dependendo da cultura. Jesus é Senhor. Você, Ele não é também só Jesus, é Jesus Cristo, é Jesus o Senhor.
É Cristo Jesus, é nosso Senhor, é Senhor nosso. Ele não pode ser tratado como qualquer pessoa. Eu olho, às vezes as pessoas têm tanta reverência a um juiz, a um desembargador, e tem que ter mesmo, mas Jesus é meu chegado. Usam a intimidade, que supostamente dizem ter, para tratar Jesus como o chegado. É Jesus, meu chegado, meu peixe, meu fechamento. Ele é seu chegado, seu fechamento. Ele é seu Senhor. Ele é seu Senhor. Ele deu a vida por você na cruz. Ele é o meu, Ele é o seu Senhor. Amém, irmãos? Mas podemos ver Jesus como muitos veem, o nosso mestre. Em outras palavras, não como alguém para ser recebido como alimento espiritual. O que Jesus diz? O Senhor está nos ensinando: eu sou o pão da vida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem vida eterna. Outro momento o Senhor diz: quem não comer da minha carne e não beber do meu sangue não tem parte comigo. Você sabe, foi o motivo de muitos virarem as costas para ele e o deixarem. Inclusive ele falou para os discípulos: e vocês vão também? Que a multidão virou as costas para Jesus, porque acharam dura demais essa palavra. E aí você lembra a resposta tão preciosa, espiritual de novo de Pedro: para onde iremos, Senhor, se só Tu tens palavras de vida eterna? Eu sou o Senhor. Se o Senhor está dizendo, temos que comer da sua carne e beber do seu sangue, nós vamos fazer. Mesmo que ainda não tivemos o entendimento. O Senhor estava se referindo à ceia, o Senhor estava se referindo ao corpo e o sangue, e o Senhor estava dizendo, em nós, eu e você, vivermos debaixo do senhorio dEle, aonde Ele é o nosso Senhor. Jesus é aquele que nos alimenta. Você pode dizer amém? Você e eu somos alimentados pelo Senhor todas as vezes que estamos expostos à palavra dEle. Você encontra força na palavra dEle, você encontra poder na palavra dEle, você encontra cura na dEle, você encontra saúde na palavra dEle, você encontra renovação de força na palavra dEle. Ele é o nosso alimento. Enquanto Jesus não for metabolizado em você, você não pode viver aquilo que Ele tem para a sua vida. Não basta ir até Jesus tendo Ele como um mestre, apenas. Quantos lembram do jovem rico? O que o jovem rico chegou falando para Jesus? Bom mestre. Qual que foi o final do jovem rico? Saiu decepcionado, triste, porque era dono de uma grande riqueza e optou em ficar com a sua riqueza do que seguir a Jesus. Sabe por quê? Porque Jesus era só um mestre, não era o Senhor. Eu gosto demais, eu fico muito alegre quando eu vejo irmãos que têm fome da palavra, mas eu percebo que alguns irmãos são, na verdade, apenas assim, aqueles especuladores, curiosos. Eles não tomam a palavra como alimento, mas eles gostam dos famosos, misteriondas. Eles estão sempre buscando coisas polêmicas na Bíblia, para discutir, para debater, ao invés de tomar a palavra como alimento. Eles estão muito mais preocupados em debater. São aqueles que falam, Jesus é um mestre. É sim, Ele é mestre, mas Ele não é só mestre, Ele é Deus. Ele é Senhor. Tenha fome da palavra, sim, queira mais da palavra, mas para ser o seu alimento. Não seja apenas um especulador, um curioso. Acredite em mim, quando você comer de Jesus, você será capaz de fazer tudo o que Ele te pede para fazer. Você só precisa comer dEle.
Jesus não é apenas um exemplo a se seguir. Jesus é o pão da vida. E quando eu como desse pão, e hoje retratado na ceia do Senhor, eu estou comendo dele, eu estou reconhecendo, eu não posso viver sem comer de Cristo. Quando eu faço isso, eu estou sendo habilitado a cumprir tudo o que ele me pede para fazer. Eu vejo irmãos dizendo: pastor, ninguém faz o que Jesus diz que é para fazer. Ninguém, vírgula. Nós não fazemos na força do nosso braço, nós não conseguimos no nosso poder, na nossa força, mas pelo Espírito nós podemos nos submeter a tudo aquilo que Ele nos ensina na palavra, porque aquilo que Ele ensina, Ele te capacita pelo Espírito a cumprir. O Senhor não falou coisa que você não pode viver. Tudo que está na palavra. É muito comum você ouvir pessoas. Uma vez eu estava falando com um determinado irmão e falou: mas nós não fazemos tudo que a palavra diz. Eu falei: você pode não fazer, mas eu vivo o que ela diz. Eu não faço na força do meu braço, mas pelo espaço. Eu não sou capaz, eu não posso cumprir tudo aquilo que o Senhor nos manda cumprir, mas pelo Espírito, e porque eu como dele, eu estou sendo habilitado a cumprir tudo que Ele está pedindo para ser feito. O Senhor não coloca sobre mim e sobre você peso que nós não possamos carregar. Quando estão entendendo o que eu estou dizendo, diga amém. Por isso a importância de passarmos tempo na presença do Senhor, adorando a Ele, tomando dele como alimento. 2 Coríntios 5,16 diz: assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne, e se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não conhecemos deste modo. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui? Não devemos olhar para Jesus numa perspectiva natural. É claro que devemos olhar ali para o Senhor e ver nos evangelhos, Ele andando nas margens do mar da Galileia, pregando o evangelho do reino, curando todos os enfermos, libertando pessoas de demônios, indo a todos os lugares para fazer o bem. Tudo certo, mas você e eu não devemos olhar para Jesus e dizer: bem, Ele é apenas um mestre. Ele é mais do que um mestre. Como você e eu vemos Jesus determina como vamos receber dele. A nossa capacidade de receber está na proporção exata de como nós vemos Jesus. Você pode dizer amém? John Wesley, em uma certa noite, ele estava a caminho de casa, voltando do trabalho, e na estrada apareceu, ali no meio da escuridão, um homem, exigindo ali de maneira muito agressiva o dinheiro dele ou a vida. E John Wesley, naquele momento, ele diz: meu amigo, bondosamente, ele se reportou àquele ladrão. É uma coisa que tem que estar cheio de, muita parcimônia, ali sendo assaltado. Você falou: meu amigo, foi assim que está registrado em um dos seus escritos, dos seus livros. E ele diz: talvez um dia o Senhor deseje abandonar essa vida, e quando chegar esse tempo, lembre-se disso: o Senhor Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, e o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Anos mais tarde, estava ali John Wesley cumprimentando o povo à porta da igreja após o culto, e um membro aproximou dele e falou: John, em tal dia aconteceu assim, assado, um assalto, você está lembrado? Ele: claro que eu lembro, me recordo disso. Ele fala: pois é, aquele salteador, aquele ladrão, era eu. Falando para ele, humilde, e ele disse: as palavras que o Senhor me disse, nunca mais me abandonaram, minha vida foi completamente transformada.
Ele disse: descobri de fato que o Senhor Jesus pode salvar o mais vil pecador. Preste atenção, quando você percebe que Ele é Deus, que Ele é Senhor, a sua vida pode ser transformada. Aquele salteador, aquele ladrão, teve revelação de quem era Jesus, e ele, sendo um salteador, um ladrão, ele recebeu aquela palavra e aquilo começou a borbulhar no seu interior, a ponto dele falar: esse Jesus não é uma pessoa normal, Ele é Deus. Ele é Deus, e aquilo foi o suficiente para aquele homem ser salvo. Acredite no que eu vou te dizer, meu irmão, se você não colocar de lado tudo que a humanidade diz acerca de Jesus, você não vai chegar ao pleno conhecimento da verdade. Nós precisamos ter revelação de quem o Senhor é, pelo Espírito, e não pelo que as pessoas dizem. Quando você tiver revelação de Jesus, tudo muda na sua vida. As coisas começam a acontecer, por isso nós vemos tantas pessoas falando: pastor, eu não consigo ser liberto disso, eu não consigo abandonar aquilo outro, porque não tiveram ainda a revelação de Cristo. Ainda Jesus não está claro, eles não têm isso no Espírito. Quem é Jesus? Aquele que salva, aquele que liberta, aquele que transforma. É o Cristo, Filho do Deus vivo, é o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim. É aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir. É o Deus Todo-Poderoso. E por último, o Senhor Jesus é o grande eu sou. A maneira, meu irmão, como Deus se revelou a Moisés, vai trazer para mim e para você uma grande revelação. Algo muito importante, que precisa estar presente no meio do seu coração. Êxodo capítulo 6, versículo 2 diz: falou mais Deus a Moisés e lhe disse: eu sou o Senhor. Apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó, como Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, o Senhor, não lhes fui conhecido. Preste atenção, Deus apareceu a Abraão, Deus apareceu a Isaque, a Jacó, como o Deus Altíssimo, é o Elion, o Deus Todo-Poderoso é o Shaddai, mas Ele nunca havia se revelado a eles com o nome Senhor. Você sabe, na Bíblia, Deus é chamado por muitos títulos, mas ao revelar o seu nome, ali no Velho Testamento ainda, Ele diz que Ele é Senhor. Eles conheciam como é o Elion, é o Shaddai, o Deus Criador, o Deus Todo-Poderoso. Você sabe, o nome de Deus é pronunciável, não tem como pronunciar porque não tem vogal, é YHWH, pronuncie esse nome, YHWH, é possível. O nome de Deus é impronunciável. E aí vieram as traduções, e a maneira como nós conhecemos é Javé, Yavé, Iova, Jeová. São os nomes, mas todos esses nomes remetendo a Senhor. Ele é Senhor. E quando você traduz esse nome, você translitera, traz para o português, significa o Deus que era, o Deus que é e o Deus que virá. Quantos entendem? Diga amém. E sabe o que é precioso? O Novo Testamento vem, e a Bíblia diz que Jesus também é o que era, o que é e o que há de vir. Hebreus capítulo 13, verso 8, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. É interessante que Moisés, ele pergunta a Deus, quando
ele é chamado por Deus para conduzir o povo de Israel. Ele fala: eu vou dizer para o povo que quem me chamou? Como que eu vou falar a respeito do Senhor? Por qual nome eu vou te apresentar ao povo de Israel? E Deus falou para ele: você dirá ao povo que o meu nome é Eu Sou o que Sou. Serei quem serei e continuarei sendo. Você vai dizer: Eu sou te chamou. Eu sou te enviou. João capítulo versículo 56 diz: Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia, viu-o e regozijou-se. Perguntaram-lhe, pois, os judeus: ainda não tem 50 anos e viste Abraão? Respondeu-lhes Jesus: em verdade eu vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Então, pegaram em pedras para atirarem nele, mas Jesus se ocultou e saiu do templo. Os judeus entenderam perfeitamente o que Jesus estava dizendo. Quando ele disse: eu sou, eles imediatamente entenderam. Ele quer dizer que ele é Deus. Ele está dizendo que é Javé, que é Jeová, que é o YHWH. Ele está dizendo que é Deus. Por isso eles pegaram pedra. Como você já viu em outro episódio, eles gritam: blasfêmia! Como é que esse camarada fala eu sou? Mas eles não conseguiram matá-lo. Jesus, ele pega e sai ali, despista todos eles no meio daquele povo todo, e ele desaparece, porque ninguém podia tirar a vida de Jesus. Ninguém. Há muitos que dizem: Jesus foi morto pelos judeus, Jesus foi morto pelos romanos. Outrem, nós matamos a Jesus, os nossos pecados mataram a Jesus. Preste atenção, nenhum homem matou a Jesus, ele voluntariamente se entregou. Ninguém tem o poder de matar a Cristo, a Jesus, o Senhor. Naquele momento que pegaram pedra, ele saiu, se esquivou, ninguém conseguiu vê-lo. Para onde ele foi? E na hora que ele foi procurado pelos soldados, ele se apresentou e falou: eu sou. Eu sou. Vocês estão procurando é a mim. Isaías capítulo 40 verso 3 diz: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda a nosso Deus. Está se referindo a quem aqui? Jesus. Quem é esse Senhor? Jesus, aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir. Quem que é aquele que vai preparar o caminho? Estava se referindo a João Batista, que foi só o preparador de caminho. Mas quem é Deus? Jesus. A palavra aqui, Senhor, é Jeová. Como você já entendeu, aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir. Marcos 1 a 3 diz: princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, conforme está escrito na profecia de Isaías: eis aí envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Literalmente aqui o Senhor é chamado de Javé. Jesus é chamado aqui de Javé. Da mesma forma, quando foram prendê-lo no jardim, no Getsemane, eles disseram: quem vocês estão procurando? Ele disse: quem vocês estão procurando? E quando ele disse: eu sou, o que aconteceu? Eles caíram para trás. Tamanho poder, tamanha glória. Jesus não precisava de ninguém para protegê-lo.
Quando Pedro ali energicamente vai lá e tira a espada e corta a orelha de Malco, Jesus falou: Pedro, quem falou que é isso, que é o padrão, que é esse tipo de comportamento é esse, Pedro? Não é pela espada que você deve ver, porque quem vive pela espada, por ela morrerá. Se eu quisesse, eu chamaria, eu pediria ao Pai que enviasse miríades de anjos, e eles viriam aqui em meu favor. Que anjo? Nem anjo precisava, porque quando ele falou eu sou, os caras caíram para trás. Sabe quem é que caiu para trás? Soldados preparados, treinados para a batalha, que empunhavam de espada. João 18:4. Sabendo, pois, Jesus todas as coisas que sobre ele haviam de vir, adiantou-se e perguntou-lhes: a quem buscais? Responderam-lhe: a Jesus, o Nazareno. Então Jesus lhes disse: sou eu. Ora, Judas, o traidor, estava também com eles. Quando, pois, Jesus lhes disse: sou eu, recuaram e caíram por terra. Homens preparados para pelejar, para lutar, com apenas uma palavra do Senhor, eles caíram no chão. Se o Senhor Jesus não tivesse entregado a sua vida voluntariamente, eles nunca teriam levado. Jesus não foi morto por ninguém. Jesus se entregou por mim e por você. Ele deu a sua vida, porque Ele nos amou. Essa é a prova do amor de Deus por mim e por você. Por isso não tenha uma opinião a respeito de Jesus. Não olhe para Jesus e veja como o Espiritismo vê, como tantos outros veem, como uma pessoa comum. Não, veja Jesus como Deus, como Senhor, como centro da sua vida, o amado da sua alma, aquele que tem todo o poder. Você pode dizer amém? Apocalipse 22:13 diz: eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Ele é Deus. Que a partir de hoje, se você não tinha muita clareza a respeito de Jesus, que essa palavra possa queimar, arder no seu coração e permanecer por toda a sua caminhada, por todos os dias da sua vida. Não foi à toa que Jesus perguntou para os discípulos naquele momento: e vós, quem dizeis que eu sou? Tantos estavam dizendo, muitos estavam dizendo: é um profeta, é isso, é aquilo outro. Mas quando você tem revelação de Jesus, você diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és Deus, tu és Senhor. Hoje é dia de celebrarmos a Senhor, meu irmão. Hoje é dia em que nós comemos do pão, bebemos do cálice, crendo no corpo de Jesus que foi dilacerado na cruz, no sangue dele que foi vertido ali, e que aconteceu porque ele voluntariamente se entregou, por te amar, por me amar. A palavra de Deus diz que Deus prova o seu grande amor pelo fato de ter entregado Jesus para morrer na cruz por nós. Que hoje, ao participar da mesa do Senhor, você possa fazer declarações corretas a respeito do Senhor. Ele é o seu Deus, Ele é o Senhor.
que Ele seja o centro da sua vida, que Ele seja o seu Deus, aquele que vai nortear todas as coisas, aquele que vai definir todas as coisas na sua vida. Entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Diga para o Senhor hoje, nesse momento de ceia: Senhor, seja o meu Deus, seja o centro. Eu não quero ter o Senhor como apenas um grande mestre, um grande profeta, um grande homem, um grande líder. Eu quero ter o Senhor como meu Deus, o centro da minha vida, o primeiro, aquele que é mais importante, aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir, o Criador de todas as coisas. Você pode dizer amém?